Olá! Neste vídeo eu vou abordar um tema polêmico. Já faz tempo que eu pensei em abordar este tema, mas eu acabava deixando porque é um tema bem polêmico. Mesmo assim eu resolvi fazer porque eu acho importante que a gente fale sobre isso, que a gente pense e analise essa situação. Eu vivi as duas situações, então por isso eu resolvi trazer a minha experiência. Então, bom, eu vou trazer aqui a minha opinião e cada pessoa pode ter uma opinião diferente, pode ter tido uma vivência diferente. Então, o que eu trago aqui não é uma verdade absoluta, não é uma regra, é a minha experiência e a minha opinião. Então, para começar, nós temos que separar professores de pessoas que não são professores. Então, nós temos a pessoa que nasceu no país, determinado país, viveu a vida toda, fala aquele idioma, mas não é professora, não estudou para ser professor. Então esses são os nativos que eu vou deixar lá do outro lado e que não são professores, são pessoas que têm outras profissões. E também temos aqueles que estudaram outro idioma, mas que também não estudaram a fundo e não estudaram para ser professores. Para que as coisas não fiquem muito complexas, nós vamos pensar em professores brasileiros, por exemplo, professores de inglês, por exemplo. Mas isso não acontece só com professores de inglês e também não acontece só com brasileiros. Mas para facilitar o exemplo, brasileiros que aprenderam inglês de alguma forma, mas que não são professores. E pessoas que nasceram em países como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, enfim, países de língua inglesa. Então, esses dois casos eu não vou analisar porque não são professores, eu vou analisar aqueles que estudaram para ensinar. Então, no outro lado, eu coloco professores brasileiros que estudaram inglês e que fizeram cursos e estudaram para dar aula, para serem professores, fizeram treinamentos. Há muitas possibilidades, eles podem ter feito uma faculdade de letras, eles podem ter feito um curso como Celta, eles podem ter feito muitos treinamentos em escolas de idiomas, cursos de didática, enfim. E aquele professor que ele nasceu num país de língua inglesa e que ele também fez cursos para ser professor. Então, os dois têm desafios. Os alunos às vezes pensam que aquele professor que nasceu no país cuja língua que ele ensina é falada, ele sabe tudo, ele não tem nenhum desafio, e não é assim. E por que eu digo que eu vivi essa situação? Porque eu sou professora de português para estrangeiros, eu nasci no Brasil, em São Paulo, e eu fui criada no Brasil e vivo no Brasil até hoje. Os meus pais também são brasileiros. Eu tenho avós estrangeiros, mas os meus pais também nasceram aqui no Brasil, em São Paulo, e foram criados aqui também. Então eu fui criada falando português. Foi a primeira língua que eu aprendi. E eu fiz um curso de letras, eu fiz pós-graduação em letras também, em português, e eu dei aulas a vários estrangeiros, eu dei aulas de português para vários estrangeiros. Então eu vivi a experiência de ser uma professora nativa. E eu também dou aulas de francês, inclusive eu comecei com a língua francesa. Eu dou aulas de francês desde 1998. Trabalhei em diversas escolas, dei aulas particulares, hoje eu trabalho com aulas online. Então a minha experiência com o francês é muito mais vasta, muito maior do que a minha experiência com a língua portuguesa, porque eu comecei a dar aulas de português mais ou menos em 2010, 2011, eu nunca sei exatamente qual foi o ano no qual eu comecei a dar aulas de português. Então eu vou falar dos desafios que eu tive dando aulas de português e dando aulas de francês. Quando eu comecei a dar aulas de português, eu ainda não tinha faculdade de letras, mas eu já era professora, eu já tinha feito muitos cursos, então eu comprei livros de português e comecei a estudar a gramática a fundo. Mas eu percebi que eu precisava de mais e eu fiz uma pós-graduação em língua portuguesa, que foi muito, muito boa, mas eu percebi que na pós a gente não estudava realmente a gramática da língua portuguesa, porque isso as pessoas estudam na graduação. Mas eu estudei muitas coisas e aprendi muito, mas resolvi fazer a faculdade de letras e fiz. Bom, vamos aos desafios, que pelo menos foram os desafios pelos quais eu passei. Coloquem aqui nos comentários se vocês são professores que ensinam a língua que vocês
falam desde criança ou se vocês ensinam uma língua que vocês aprenderam depois. Quais são os desafios pelos quais vocês passaram? De repente podem ser diferentes dos meus. Quando você dá aulas de uma língua estrangeira, você precisa aprender muito vocabulário. Porque como você não fala esse idioma desde criança, você precisa realmente estudar muito o vocabulário, porque você tem um mundo de vocabulário para aprender. Você precisa ter uma pronúncia boa, pronunciar corretamente as palavras. Esse é um desafio, mas é um desafio que é possível de ser vencido. É só você se esforçar. Eu venho estudando francês há 25 anos, porque eu estudava antes de começar a dar aulas de francês. É claro. E eu continuo estudando. Então você precisa estudar durante um bom tempo antes de começar a ensinar para ter já um número de vocabulário grande para você saber pronunciar as palavras corretamente. É claro que nunca você vai saber tudo, porque também as pessoas nativas não sabem, mas é uma busca à perfeição, é uma busca constante. Então você tem um trabalho aí. Quando você ensina a sua língua nativa, você sabe muito vocabulário porque você passou a vida falando, mas nem sempre você falava as coisas de forma correta. Então você tem vícios. E vencer esses vícios é um desafio. Porque se por um lado eu tive que aprender um mundo de vocabulário em francês, por outro lado eu já aprendi a gramática, a estrutura correta das frases, enfim. A preposição correta a ser usada, eu já estudei a forma certinha, eu já aprendi de uma forma correta. Eu não falava desde criança, desde pequenininha, então eu não adquiri vícios. Então é engraçado, inclusive, quando eu vejo alguns vícios das pessoas nativas da língua francesa que eu não tenho, que para mim é tão fácil aquilo, mas as pessoas têm porque elas cresceram falando daquele jeito, depois elas foram aprender as regras. Então nessa parte, ensinar francês sempre foi mais fácil do que ensinar português. Eu aprendi a falar com diversos vícios, aprendi a falar muita coisa que não está correta segundo a gramática, segundo a língua padrão. É uma língua informal, é uma língua mais coloquial. Os linguistas vão dizer que realmente não é uma coisa incorreta, é uma língua coloquial. Mas o aluno precisa aprender a língua formal, a língua padrão. E eu preciso saber para ensinar a ele. Então, um simples exemplo. Namorar com uma pessoa. Na verdade, na língua padrão não é namorar com, é namorar a pessoa. Mas a vida toda eu falei namorar com, porque foi assim que eu aprendi. É assim que as pessoas com as quais eu convivia falavam, então eu falei assim durante muito tempo. Mas eu preciso ensinar a regência verbal correta para o meu aluno de português. Ainda que eu fale, que eu comente sobre a língua coloquial, mas ele precisa saber a língua padrão. Uma outra coisa que eu percebi ensinando português é que a gramática que nós estudamos no ensino médio, no ensino fundamental e no ensino médio não é suficiente. É preciso estudar muito mais para ensinar. Então não é porque uma pessoa fala o idioma, porque ela nasceu no país, que ela pode ensinar. Veja os exemplos que estão à sua volta. Todos os brasileiros poderiam ensinar português? Existem também algumas regras que são regras que os estrangeiros estudam. Eu vou dar um exemplo. Eu, conversando com uma moça inglesa, eu disse a ela que no inglês, um dos meus desafios, uma das coisas difíceis para mim, era aprender os adjetivos e como colocá-los na frase quando eu falo de vários adjetivos. Você que é professor de inglês vai saber do que eu estou falando. Então, eu falo que o carro é vermelho e é bonito e é novo, enfim, eu coloco vários adjetivos, tem um lugar certo para cada um deles. Eu disse a ela que eu sabia a regra, mas era difícil na hora de falar. E ela me perguntou, mas existe uma regra? Ela não conhecia a regra, ela falava daquela forma, porque ela cresceu falando daquele jeito, mas ela não sabia que existe uma regra. Então ela não sabia explicar a alguém como fazer isso. E no português também existem regras que nós não aprendemos na escola, porque é uma coisa automática pra gente, e que os estrangeiros precisam aprender. Então você precisa descobrir essas regras para ensinar os alunos estrangeiros. Esse também é um desafio. Quando você ensina a sua língua, você não estudou essa língua
depois de adulta ou depois de adolescente, então você não sabe o que é. Por exemplo, eu não sei o que é aprender português depois de adulta, depois de adolescente, porque eu aprendi desde que eu comecei a falar. Então eu não passei por esse desafio. Em francês eu passei. Eu comecei a estudar francês quando eu era adolescente, eu não era criancinha, mas também não era adulta, eu era adolescente. Mas eu lembro, eu sei o que é estudar, eu lembro quando eu comecei a estudar. Então eu sei exatamente o que os meus alunos sentem. É por isso que, como professora nativa, é interessante ter aprendido outros idiomas. Então eu acho que todo professor que ensina a sua língua, ele deveria estudar um outro idioma a fundo, para que ele saiba como é o aprendizado de um idioma até um nível bem alto, para que ele passe pelas etapas que os alunos vão passar. Um outro desafio que, na verdade, parece ser um desafio somente para o professor que ensina um idioma estrangeiro, mas não é. É um desafio para todos os professores. Ter contato sempre com o idioma que você ensina. Então, no caso do francês, por exemplo, todos os dias eu leio alguma coisa em francês, eu escuto alguma coisa em francês, procuro conversar com as minhas amigas que são francesas, eu procuro ter sempre esse contato com o idioma, porque é preciso ter essa vivência, ter esse contato com o idioma, porque eu moro no Brasil, então eu tenho que criar esse contato. Já em português eu não tenho esse desafio, porque eu saio de casa e todas as pessoas falam português. Mas, se eu morasse na França, seria o contrário. Todas as pessoas falariam francês à minha volta, mas eu teria que criar um contato em português. Por quê? Eu conheço muitas pessoas, muitos brasileiros que foram morar fora e ficaram um tempo sem muito contato com a língua portuguesa e começaram a misturar. Isso acontece. Não que a pessoa ela esqueça totalmente do idioma, mas ela esquece palavras, ela mistura palavras sem perceber. E se ela ensina o português, isso é um problema para ela. É um desafio. O desafio é conservar a língua portuguesa exatamente como ela falava quando morava no Brasil. Então, às vezes, a pessoa veio para o Brasil há muitos anos, passou muitos anos aqui sem quase contato com as pessoas do país dela, e ela acaba esquecendo algumas coisas, ela acaba abrasileirando algumas coisas, se ela não tiver o contato. Hoje com a internet é muito fácil, mas antes da internet isso era muito difícil. Agora, eu quero fazer uma reflexão, eu quero trazer um outro detalhe para vocês, porque eu trabalhei em muitas escolas e eu vi muitas coisas. O que é um professor nativo para você? Uma vez eu trabalhei em uma escola e nessa escola tinha um professor de italiano e ele era o professor nativo e tal, as aulas de italiano eram só para ele. Eu, por exemplo, nem todo mundo sabe, mas quando eu comecei a dar aulas, eu dava aulas de francês e de italiano, mas depois eu parei de dar aulas de italiano, já faz muito tempo, desde 2007 mais ou menos, mas o francês eu sempre continuei, eu nunca parei. Mas isso é uma outra história. E esse professor, na época, eu dava aulas de italiano, mas nessa escola eu não podia, porque as aulas eram dele, porque ele era nativo. Mas um dia ele me contou que ele havia nascido na Itália e havia vivido na Itália durante 3 anos, e depois os pais dele se separaram, porque o pai era italiano, a mãe era brasileira. Ele veio para o Brasil com a mãe e ele perdeu o contato com o pai. Então ele chegou no Brasil com 3 anos e pouco e viveu a vida toda. É claro que ele estudou italiano, ele falava italiano. Mas será que ele é realmente um nativo, assim como aquele italiano que cresceu na Itália, estudou na Itália, fez o ensino fundamental, médio na Itália, faculdade na Itália? Será que é a mesma coisa? Quando as pessoas falam de professor nativo do idioma, elas colocam todos os professores no mesmo grupo, mas cada pessoa vive de uma forma diferente. Os meus avós chegaram no Brasil, eles vieram da Espanha. Eu tenho uma avó brasileira e 3 avós espanhóis. A maioria deles, o pai do meu pai chegou um pouquinho mais velho, mas a minha avó, a mãe do meu pai e o pai da minha mãe, eles chegaram no Brasil criancinha. Eles chegaram muito novinhos. A minha avó, eu acho que ela tinha uns 2, 3, 4 anos. O meu avô, o pai da minha mãe, tinha uns 7 anos. E eles viveram a vida toda no Brasil. Será que eles poderiam dar aulas de espanhol como professores nativos? Até que ponto? Eles tinham um documento dizendo que eles eram espanhóis.
Mas até que ponto eles eram mais espanhóis do que brasileiros? É uma pergunta que eu deixo para vocês e eu gostaria que vocês respondessem aqui nos comentários. É uma reflexão. Cada pessoa vai ter uma opinião. Eu conheço pessoas que têm a cidadania de vários países da Europa, mas que nasceram aqui e viveram aqui a vida toda, mas tem documento espanhol, português, italiano. O que é um nativo? É aquela pessoa que tem um documento, a pessoa que viveu a vida toda, a pessoa que viveu uma parte da vida. É por isso que, para mim, eu acredito que o professor ele deva conhecer muito bem o idioma, deva ser professor, e é o que precisa. Não necessariamente ele precisa ter nascido em determinado país ou em outro, ele precisa conhecer o idioma que ele ensina e ele precisa ter todo o estudo que um professor precisa para saber ensinar esse idioma. É isso que é um bom professor. Então não importa se ele é nativo, se ele é brasileiro, se ele é de outro país. Essa é a minha opinião, é a minha visão. E nem sempre aquela pessoa que viveu a vida toda lá vai ensinar bem também. Então este vídeo fica por aqui, é um vídeo polêmico, mas eu gostaria da opinião de vocês, porque aqui eu trouxe a minha visão, a minha opinião. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!